Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. O jugo que liga ao serviço e à lei de Deus. A grande lei de amor revelada no Éden, proclamada no Sinai e na nova aliança, escrita no coração, e é o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Se fôssemos entregues a nossas próprias tendências, para ir exatamente aonde nos levasse nossa vontade, cairíamos nas fileiras de Satanás e nos tornaríamos possuidores de seus tributos. Portanto, Deus nos restringe a sua vontade, que é elevada, digna e enobrecedora. Deseja que empreendamos de forma paciente e sábia os deveres do serviço. Esse jugo do serviço foi levado pelo próprio Cristo na humanidade. Ele declarou: "Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração." Hoje, amigo ouvinte, eu quero lhe ajudar a entender de uma forma objetiva, mas também profunda, o significado das alianças na história bíblica. Quando estudamos a Bíblia, percebemos que Deus estabeleceu 7 principais alianças com os seres humanos. Alianças são acordos. Vamos deixar isso no singular. A aliança é um acordo que Deus faz de manter uma relação de salvação com o ser humano. Uma aliança é um acordo que Deus faz de ter um relacionamento de amor, amizade e salvação. Estas 7 alianças são revelações progressivas do mesmo plano de salvação. Por isso esta ideia, de que Deus aboliu o antigo pacto, Deus aboliu a antiga aliança e o que vale a nova aliança, isso é bobagem. Deus, por meio das alianças, revela de forma progressiva a mesma coisa. Quando a Bíblia fala em antiga aliança e nova aliança, ela não está dizendo que Deus estabeleceu diferentes planos de salvação ao longo da história. Simplesmente que Deus ensinou a mesma coisa de perspectivas diferentes. Se você analisar a fundo, na verdade sempre existiu só uma aliança. Nunca existiu um outro meio de Deus se relacionar com o ser humano que não fosse por sua graça, por seu amor e por seu desejo de nos salvar. Um dos textos que comprovam isso de forma muito clara é Hebreus 13:20. Hebreus 13:20, vou ler aqui para você na versão King James atualizada, diz o seguinte: "Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas." A aliança de Deus é chamada do quê? Como que ela é identificada? Como ela é qualificada? Aliança eterna. Então, se a aliança é eterna, isso significa que ela sempre existiu, Isso significa que Deus nunca teve mais do que um plano de salvação. O que ele fez foi revelar progressivamente o mesmo plano de salvação. Então, a primeira aliança que Deus estabeleceu foi com Adão. Você vê de Gênesis 1-3 que quando Adão e Eva pecam, Deus faz uma aliança com eles. Por meio do descendente da mulher, esmagar a cabeça da serpente, Satanás, e esse descendente principal seria Cristo. A segunda aliança Deus faz com Noé. Deus faz um acordo com Noé, de salvá-lo, ele e sua família, se ele fosse obediente, em continuar
amando a Deus e construir a arca. Depois você vê a aliança com Abraão, a terceira aliança. Deus faz um acordo com Abraão de que se ele saísse de Ur dos Caldeus, Deus faria de Abraão uma grande nação, um grande povo. A quarta aliança Deus fez com Moisés e a nação israelita. Isso é conhecido como aliança sinaítica, que ocorreu lá no Monte Sinai, ou aliança mosaica. Vemos isso em Êxodo 19 até o capítulo 24. Depois vemos uma quinta aliança, em que Deus faz uma aliança com Finéias. A sexta aliança, a aliança davídica, ele faz uma aliança com Davi. E a sétima aliança é a nova aliança, tendo como base o sangue de Cristo. Se você parar para analisar, todas as alianças têm como iniciativa, tem uma iniciativa de Deus e tem o sangue como parte da aliança. Todos esses personagens tiveram de praticar o sacrifício de animais, porque o animalzinho representa Jesus. E por meio do sangue eles compreendiam que um substituto morreria por eles para que Deus pudesse perdoá-los e manter um relacionamento de amor, amizade e salvação com eles. Um substituto deveria morrer. O sangue é a base de todas as alianças na Bíblia. E de acordo com João 29, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto que Hebreus 13:8 diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se você parar para analisar, a nova aliança com base no sangue de Cristo, ela é anterior à antiga. Porque desde a eternidade Deus estabeleceu que o ser humano seria salvo só por Jesus. Depois Deus desdobrou este plano de salvação em diferentes alianças por meio de sacrifícios de animais, para que o ser humano pudesse entender o plano de salvação e ter um relacionamento de amor, amizade e salvação com Deus. Quando a Bíblia fala que nós estamos numa nova aliança, se você analisar a essência mesma, iniciativa de Deus, graça e derramamento de sangue para termos o perdão. Só que esta aliança é nova não porque Deus trocou o plano de salvação. Vá para Isaías 53, você vê claramente lá que o Messias teria que morrer no nosso lugar. No Antigo Testamento eles tinham essa compreensão de que um substituto deveria morrer. A aliança é nova não porque Deus mudou o plano de salvação. A aliança é nova porque agora ela tem como base o sangue derramado de Cristo, ao invés do sangue de animais. Simples assim. Então, quando eu vou estudar sobre alianças na Bíblia, lembre-se, a aliança é um acordo que Deus faz para ter um relacionamento de amor, amizade e salvação com as pessoas. E as 7 principais alianças são revelações progressivas do mesmo plano de salvação, porque a aliança é chamada de aliança eterna, em Hebreus 13:20, e Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. A nova aliança é nova não porque Deus criou um novo plano de salvação. Não tem lógica. Deus salvar-nos pela graça e salvar o povo do Antigo Testamento pela lei. Isso é um absurdo. A aliança é nova porque agora ela é efetivada com base no sangue de Cristo e não com base no sangue de animais. O pecado rompeu o relacionamento do Criador com a família humana. Então Deus buscou restabelecer esse vínculo amoroso por meio de uma aliança. Essas alianças significam tanto um relacionamento de compromisso entre Deus e nós, como um laço matrimonial, quanto um acordo para nos salvar e nos trazer a harmonia com o Criador. Deus, motivado por seu grande amor por nós, é o iniciador do relacionamento de aliança. Mediante promessas e atos graciosos, Ele nos convida a entrar em união com Ele. O que aprendemos na lição até aqui? É que Deus, no decorrer da história humana, fez aliança com nossos principais patriarcas. Apesar de ser várias pessoas com quem Deus fez aliança, no total de 7,
onde começa lá com Adão, logo após o pecado. Aí vem Noé, Abraão, Moisés, Finéias, Davi e a nova aliança em Cristo Jesus. Um número de 7 alianças, porém se trata da mesma que veio caminhando as gerações até chegar na pessoa de Cristo. E por que chamamos a aliança feita em Cristo Jesus como nova aliança? Bom, chamamos de nova aliança porque foi renovada na cruz, quando Jesus derramou seu sangue para pagar todo o pecado da humanidade. A partir daí, não é mais preciso matar animais para pagar pecados, porque Jesus é o Cordeiro morto que todas as outras alianças passadas apontavam. Em resumo, a morte de Jesus na cruz é a conclusão final das alianças passadas feitas no Antigo Testamento. É por isso que, uma a uma, se trata da mesma aliança. Queridos, Deus jamais irá romper essa aliança feita comigo e com você. Grave isso em sua mente. Pode acontecer qualquer coisa em nossas vidas, qualquer coisa mesmo. Deus é tremendamente fiel no que Ele prometeu. Agora, o perigo está em nós, seres pecadores. É nós que temos a tendência de sair da aliança. A partir do momento que eu quero viver segundo minha própria vontade e não dou a importância devida nas vontades de Deus, aí então eu estou automaticamente me retirando da aliança feita por Deus. Não porque Ele me tirou, mas sim porque eu estou saindo por conta própria. O trabalho de Satanás é fazer com que as pessoas saiam da aliança, dando a elas ideias precipitadas sobre a palavra de Deus, tendo conclusões precipitadas, não dando importância às pessoas que falam de Deus, não dando ouvidos, achando que já são totalmente sábias. E é essa onde Satanás mais trabalha, para que as pessoas saiam da aliança de Deus. Sem dizer também que o mundo também é muito chamativo também. Satanás usa variações mundanas para ludibriar a mente das pessoas. Então precisamos estar atentos em todas essas tramóias que Satanás faz contra os filhos de Deus. Por isso, irmãos, devemos estar muito atentos em tudo que falamos e fazemos, que ouvimos. Devemos buscar a orientação de Deus em toda a nossa vida constantemente. Queridos, por isso devemos estar muito atentos em tudo que falamos e fazemos e pensamos, para não correr o risco de se afastar da maravilhosa aliança de Deus. Primeira coisa, devemos aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, e depois viver uma vida de comunhão com Ele. Finalmente, viver uma vida de obediência às suas leis. E quando obedecemos e observamos suas leis, que mostramos a Deus que assim como Ele está firme e fiel, nós também estaremos firme com Ele na maravilhosa aliança firmada por Deus a toda a humanidade. Até a próxima.